senhores vereadores, aqueles que nos assistem, queria dizer que, de fato, a agressão ela é um ato condenável. E a gente tem que condenar todo e qualquer tipo de agressão. Mas tem uma agressão que dói muito, porque ela não deixa marca, que é aquela agressão à inteligência das pessoas, em achar que as pessoas não têm memória ou não têm capacidade de fazer leitura e se deixa se permitir se iludir por discursos sem levar em consideração aos fatos. Não existe agressão maior que essa casa vem cometendo até hoje do que a agressão aos funcionários dessa casa, que por conta desse monte de blá 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 que nós ficamos fazendo aqui, ainda não tem R$1 de aumento no seu salário e receberam há 6 dias atrás. Vê a presidente da Comissão de Finanças e Orçamento dessa casa, que foi responsável em debater e aprovar a peça orçamentária da Câmara e da Prefeitura, que viu e aprovou os 15% que estava no orçamento da Câmara como índice de reposição de aumento para os funcionários e não abriu a boca. Vim aqui hoje falar que não teve diálogo, é um ato de agressão a todos os funcionários dessa casa e àqueles que têm o mínimo de discernimento. É uma agressão, enquanto a cidade assiste o fechamento da sala de estabilização do São Midei e do Vale do Sol, onde vai prejudicar a população pobre que lá vive. Aqueles que têm tempo para estudar requerimento de repúdio a funcionário de carreira do Legislativo e ao funcionário de comunicação da Câmara e ao chefe de gabinete do presidente, não ter tempo para mostrar sua indignação com o sofrimento desse povo e dizer que uma questão técnica a gente precisa estudar, avaliar, até porque vai construir uma UPA lá. Isso é agredir a inteligência das pessoas. Essa mesma base que sobra aqui para se indignar com a denúncia da vereadora Gabriela Palombo, esquece apenas de um detalhe. Que tem gente que errou na questão das próteses. E que é inadmissível se permitir que o povo da nossa cidade, que precisa desse serviço, passar pelo constrangimento que passou. E aí, eu não quero saber quem é o culpado, eu quero parabenizar a vereadora que trouxe à tona o assunto e por causa disso vai ter que aparecer o responsável. Seja ele a prefeitura, seja o Ministério da Saúde. Agora, é uma agressão à inteligência das pessoas querer passar para a vereadora Gabriela Palombo a responsabilidade de que ela não podia ter feito o que fez porque colocou em constrangimento algumas pessoas. Essa é a função de quem está no serviço público, vereador Rodrigo Bochechinha. Se não tem pulso, pede para sair. Porque as declarações do secretário de saúde nesse vídeo são desrespeitosas a esta casa. Essa casa luta, sim, para aumentar o salário dos servidores, inclusive dos nossos, e não conseguimos por conta da política da base do governo que adotou a linha de agredir a inteligência daqueles que têm um mínimo de bom senso e que sabem que o que está dado aqui é uma disputa política inconsequente e pequena contra o presidente da Câmara, a ponto de vereadores se prestar o serviço de ir para um debate em rádio, para uma suposição da possibilidade de talvez, porque ouviram falar que não ia entrar mais projeto nessa casa em menos de 30 dias. E ter a coragem dissimulada de dizer que o projeto, se não fosse votado, ia emperrar a entrega das casas populares. Isso é uma agressão à inteligência das pessoas. Isso dói muito mais do que um murro, dói muito mais do que uma facada, porque por trás dela está a demonstração de desvio de caráter, de oportunismo, político pragmático, a ponto de se questionar o direito de alguém expressar sua opinião. E aqui a gente vem falar em censura e questionar o regime da ditadura. O jornalista Laranjeira tem todo o direito de emitir a sua opinião. E quem está ofendido com a opinião dele num regime democrático precisa procurar justiça. Porque é lá na justiça que se estabelece, num regime democrático, se o cidadão Laranjeira tem o direito de dizer o que disse, por mais que doa. Este é o sistema democrático. Se falasse de mim, provavelmente ia ficar tão nervoso quanto ficou Vossas Excelências. Mas se tivesse que tomar alguma atitude contra ele, tomaria na justiça, porque ele tem o direito de falar.
O que não tem direito, não tem o mínimo de cabimento, mas esse debate nós vamos fazer depois, é 12 vereadores que foram eleitos para ajudar a cuidar da cidade, para melhorar a saúde, a educação, a segurança, para fiscalizar o prefeito, perder tempo com requerimento, porque se sentiram ofendidos e querem respeito. Que respeito é esse que nós estamos pedindo para o povo de Araraquara? Está fechando 2 centros de estabilização e essa casa está calada. O prefeito está gastando mais de 1,5 milhão com salário em cargo comissionado e está devendo dezenas de fornecedores, inclusive a Câmara Municipal, 1.350.000, e não paga, porque diz que não tem dinheiro, mas não toma nenhuma medida de corte, como por exemplo demitir 50% dos cargos comissionados, como este presidente defendeu quando do rompimento do governo, antes inclusive de romper, na proposta de reforma administrativa. Agora é uma agressão à inteligência das pessoas lembrar isso. A base do governo não sabia que ia fechar o centro de estabilização, assim como não sabia que o secretário da Fazenda tinha 2 salários. E eu não vi ninguém perder tempo com requerimento para repudiar que o próprio governo não dialoga com seus próprios vereadores. Isso é agressão. Agressão da pior possível, que mostra de que o que vale aqui e o que importa aqui, muito menos, não é a verdade. A verdade é a última coisa que importa aqui. Importa a gente construir o discurso mais falso possível, o discurso mais conveniente, para poder tentar sair bem na finta, sair bem na foto. Vou lembrar, vereador Jefferson Achuda, William Afonso e Jair Martinelli. Os funcionários dessa casa estão com 0% de aumento, porque vocês da base não sabem quanto que vocês têm que dar para ele. Porque o que esse presidente podia fazer, ele já fez. Já aceitou os 9 de um documento que foi assinado pelo Gerson, pela Edna, pelo Chediek e não sei por mais quem. Tem vereador que não aceitou. Já aceitou os 10, que foi uma proposta que foi tentada ser construída por mim e pelo Boi, os vereadores da base não aceitou. Já aceitou os 12, porque os 12 foi proposto por mim pela mesa, e vocês ficam falando de diálogo. Vocês só podem estar de brincadeira, gente. O pessoal recebeu na semana passada, e eles não têm nem 1, nem 2, nem 3, nem 10, porque vocês não param de falar que precisa ter diálogo. E aqui, pela vida dos meus filhos, eu nunca fui procurado oficialmente por nenhum vereador da base para fazer um diálogo sobre isso. Opa, perdão, há 10 minutos atrás o Jefferson Achuda pediu para eu chamar uma reunião, se eu topava participar de uma reunião. E vocês vêm me falar de agressão, de diálogo. Mais 1 minuto para concluir. O senhor tem direito. Vocês estão agredindo a consciência de quem trabalha nessa casa e a consciência de quem assiste essa sessão e acha que essa casa aqui é feita de homens e mulheres de bem. Bem mal intencionados. Essa é a verdade. Bem mal intencionados. Eu estou de saco cheio de tanta dissimulação, principalmente nesse negócio do salário dos funcionários. Façam o que vocês bem entenderem. D2, D3, D5, D10, D20, mas pare de usar isso para fazer disputa com o João Farias, porque o lerite de vocês já está na conta, o deles também, só que o nosso a gente sabe que não pode ter aumento, eles não têm ainda porque vocês não quiseram.